Não dá para a gente fingir que não está acontecendo o escândalo que foi denunciado na revista Piauí em relação às emendas. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, Deputado Glauber, nas breves comunicados, expedientes, orientação de bancada, Vossa Excelência pode discorrer sobre esse tema com maior tranquilidade. Eu peço que, neste momento de discussão da matéria, o senhor se atenha à matéria, sob pena de eu fazer cumprir o regimento. Vou concluir... Repor o seu tempo e o senhor se atém à discussão da matéria. Vou concluir a minha fala. Não, mas o senhor conclua dentro do assunto. Vou concluir a minha fala já dizendo que, muito provavelmente, porque estava dialogando com algum outro interlocutor, não ouviu o que eu disse. Acho que, possivelmente, os ouvidos do senhor só ouviram aquilo que quis ouvir. Próximo orador para discutir a matéria, deputado que nós Glauber. não podemos esconder um tema tão relevante como esse do escândalo das emendas. E que o senhor... Deputado Luiz Carlos Rauli, para discutir a favor da matéria. Obrigado, presidente. E eu não vou falar de emendas parlamentares, embora devamos falar desse assunto. Foi publicado há meia hora atrás, um pouco mais, nós, para examinar todos os pontos que o relator considera positivos, modificados pelo Senado, que considera negativos, estamos aqui ainda em exame. Mas, nessa precariedade, no mérito, dá para, em primeiro lugar, no sentido geral, não dizer que estamos completando a reforma tributária, até porque ela, desde o início aqui nessa casa, foi sobre o consumo, basicamente. Sobre renda e patrimônio, ainda estamos esperando para que a justiça tributária avance nesse país. Nesse ponto específico da reforma tributária limitada, na sua primeira etapa, nós consideramos que, numa espécie de varejo positivo, a reintrodução no imposto seletivo de açucarados, bebidas açucaradas e ultraprocessadas é muito positivo também. Gostaríamos que armas e munições também estivessem inseridos nesse imposto seletivo, mas nem o plenário do Senado, a despeito da intenção do relator de lá, conseguiu assumir isso. Quer dizer, a cultura do armamentismo como elemento de primeira necessidade continua muito forte, muito positiva. Nós entendemos que a ampliação da cesta básica para erva mate, farinha de mandioca, aveia, trigo, óleo de babaçu é elemento positivo também. E atende, inclusive, a culturas alimentares regionais. Nós temos que pensar grande, pensar no Brasil inteiro com a sua diversidade. Tem pontos que o relator aceitou do Senado que nós consideramos negativos, ou pelo menos que geram algumas preocupações com relação, por exemplo, também às concessionárias de serviços públicos, de eletricidade. Agora, o fundamental que a gente quer no projeto, de uma maneira geral, é o combate à sonegação fiscal, à elisão fiscal e essa política generalizada de desonerações dos ricos, das grandes empresas. E amanhã discutiremos o que se quer cortar nos direitos dos povos. O meu minuto para complementar essa análise sempre precária pelo atropelo, para dizer que nós, da bancada do PSOL, estamos examinando aquilo que o relator concordou no Senado. O que ele discordou e reintroduziu é muito positivo. Terá nosso voto favorável. Mas o que ele concordou no Senado, e não é porque veio do Senado que é tudo correto, nós temos vários questionamentos, esperamos que no processo de votação haja essa distinção. E outros, como o deputado Ivan Valente, foi do grupo de trabalho, né? Vai trazer aqui a nossa posição.
Obrigado. O texto que vem do Senado e o da Câmara, que nós vamos ter que destacar. Então, primeira coisa é o seguinte, esta daqui é uma reforma possível, mas ela é pressionada pelo grande capital, pelo capital financeiro. O agronegócio, entende? A indústria, os serviços, é imposto sobre o consumo. Se conseguiu alguma coisa, por exemplo, no cashback, sim, mas só pelo Cade Único, entende? Então, muitas coisas passaram, foram importantes, mas a maioria, veja, o imposto seletivo foi feito para que a gente pudesse gravar, por exemplo, armas e munições não serem taxadas. E se tentou colocar no Senado, caiu no plenário, absurdo, entende? Armas e munições, que prioridade tem isso, entende? Bebidas açucaradas, voltou para o relatório aqui, é bom, entende? Agora, agrotóxico, ele não só não está no imposto seletivo, como ele é isento. Milhares de agrotóxicos foram liberados no governo anterior. Então, o que nós estamos vendo aqui é o seguinte, a reforma, ela era necessária porque o sistema que existe é iníquo, não tem como manter o mesmo sistema, e você vai poder, a médio prazo, combater a sonegação, a elisão fiscal, vai se garantir, de alguma forma, a unificação de impostos, o fim da guerra fiscal, isso é positivo a médio prazo. Mas ela continua tendo um viés de concentração de renda. Essa que é a questão. Os lobbies, inclusive da classe média, para a educação, para a saúde, tudo isso aí, tem mais conquistas profissionais liberais, tudo que se quiser falar aqui. Então era preciso um debate muito mais amplo, inclusive sobre toda a listagem, que é muito complexa para se falar aqui em 3 minutos. Então, por isso que o debate do Senado para a Câmara, para ser votado a toque de caixa na última hora, existe uma imensa dificuldade. No geral, a gente vai concordar com o relator nas medidas que ele rejeitou do Senado. Estamos esperando a volta dele para cá, para saber como ficou a redação final, porque haverá 2 votações que nós precisamos ter certeza aqui. Então, é lógico que a nossa visão era uma visão que garantisse que quem tem mais paga mais, que os ricos não pagam imposto nesse país, seja na questão do consumo, seja na questão da renda, que ainda não entrou. Veja que nós colocamos a taxação das grandes fortunas no PLP anterior, só teve 136 votos, Chico Alencar, entende? Veja, 136 votos, era 70 bilhões em um ano, 2 vezes o pacote fiscal que nós estamos para votar aqui. E o Congresso não quis votar essa medida de justiça social e de justiça fiscal. Então nós temos que votar o que é possível.